Oi, Denise, tudo bom? Bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem tá aqui. Opa, apertei errado ali. Oi, Celi, tudo bem? Então vamos que vamos, né? Terça-feira. Glória a Deus por mais um dia. Oi, seu Nelson, tudo jóia? Que bom. Então vamos continuar nossa leitura ali, né? Quando a gente parou ontem, acho que a gente leu até o 4 do Isaías 48. Oi, Kátia, tudo bem? Então vamos continuar lendo ali a partir do 4, a partir do 5 do 48. 2 minutos que começou o inverno. 2 minutos? Nossa, que precisão, Denise! Maravilha, verdade, né? Hoje é o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Que joia! É oficialmente. E não tá frio, né? Que bom! Hoje tá um dia gostoso. A Cíntia, tudo bom, Cíntia? A Rafaela. Então vamos lá. Eu vou ler ali a partir do 5 do versículo 48, do capítulo 48 de Isaías, onde a gente parou ontem. Por isso, eu anunciei, Deus estava falando ali, né? Falando a respeito da infidelidade do povo de Israel. Por isso, anunciei desde aquele tempo e dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesse, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Então, Deus estava falando acerca de todas aquelas profecias que ele estava trazendo para o povo de Israel e o porquê que ele fazia aquilo, né? Ele já anunciava de antemão tudo aquilo que ia acontecer para que o povo acreditasse, porque eles não tinham essa confirmação da presença de Deus, da voz do Senhor dentro deles, como a gente já falou várias vezes aqui. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele estava sobre algumas pessoas em forma de unção, a unção do Espírito Santo, para realizar determinada função dentro do reino de Deus. Então Deus levantava profetas e Deus levantava governantes, os reis, eles ungia os reis para se manifestar no meio do povo através da autoridade e através da palavra. Então os profetas eram aqueles que ouviam a Deus e anunciavam ao povo, como o profeta Isaías, e os sacerdotes, que eram aqueles da tribo de Levi, que já tinha sido instituído por Deus desde o princípio, que toda essa tribo serviria no templo. Então eles eram os cantores, aqueles que faziam todos os sacramentos ali que Deus estabeleceu para que a presença dele pudesse habitar no meio do povo através da Arca da Aliança. Então os sacerdotes, eles ouviam o povo e eles levavam a Deus as petições do povo. E eles só podiam entrar na presença de Deus lá no Santíssimo Lugar, dentro do templo, aonde Moisés entrava. Era só o sumo sacerdote, que era da descendência ali de Moisés. Depois de Moisés foi Arão, o irmão dele, e quem Deus estabelecesse, escolhesse para isso, porque era por... Eles faziam... eles tinham o Turim e Tumim, que era uma... Eu imagino uma espécie de moeda, não sei como que era exatamente isso, que eles tiravam tipo uma sorte ali para saber qual que era a vontade de Deus, e Deus agia por intermédio desse instrumento ali e dava a resposta para eles de quem era o escolhido, ou Deus fazia da forma como ele queria. Quando ele precisou reafirmar que era Arão o sumo sacerdote, ele mandou que todas as pessoas da tribo pegassem uma vara seca, extremamente seca, e cortasse as duas extremidades delas e apresentassem diante do sacerdote, diante da Arca da Aliança. E ele falou assim, vamos colocar, agora coloque todas essas varas dentro da arca, aquela que florescer é o escolhido meu para que seja o sumo sacerdote. E assim eles fizeram as 12 varas, um de cada tribo, né? Porque eles falavam, por que é só a tribo de Levi que está escolhida para servir no templo? Então ele fez isso. E aí a vara de Arão não só floresceu, como deu amendoeiras, né? Uma vara sequíssima.
né? De um dia para a noite. Então, Deus fazia essas manifestações no meio do povo para que o povo acreditasse, porque não tinha nada que testificasse a eles dentro deles. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Esse é a grande aliança de Deus no Novo Testamento. Nós estamos vivendo hoje o Novo Testamento. É o cumprimento da promessa de Deus, que é o resgate do pecado, da morte, para uma vida eterna com Deus. Então, a palavra fala assim que para você ser herdeiro dessa promessa, tudo que você precisa fazer é crer. Porque não é pelas nossas obras, como Paulo falou, para que ninguém se glorie, para achar assim, eu mereci a salvação porque eu fiz mais do que outros. Não, é pela fé que nós somos salvos. Então tudo que a gente precisa fazer é crer no nosso coração que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo em carne e para o perdão dos nossos pecados, morreu pela expiação dos nossos pecados, nos resgatou do domínio da morte e hoje nós temos acesso a Deus. A palavra fala lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, que por intermédio de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós fomos feitos reino e sacerdotes. Então aquilo que Deus ungia o povo para isso, hoje nós temos acesso livre a Deus por intermédio de Jesus. Eu vou ler aqui rapidinho com você, ó. Apocalipse, no capítulo 1, lá, vou ler a partir do versículo 5, ó. Vamos ler até o 4, para ficar dentro do contexto, né? João, né? Foi que João quem escreveu o Apocalipse. As 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte de Jesus, né? Da parte daquele que era, Jesus sempre existiu, ele estava com Deus e ele era Deus, como João escreveu lá no primeiro capítulo do versículo do Evangelho de João, do capítulo de João. O que há de vir da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele diz, né? Então, ele fala assim, aquele que nos amou tanto e pelo seu sangue que foi derramado naquela cruz, que expiou os nossos pecados, nos libertou dos nossos pecados, ele diz assim, e nos constituiu reino, governo. Deus nos deu de volta a autoridade que ele tinha dado lá no Éden para Adão. Ele falou assim, vai, né, e povoem a terra e dominem sobre toda a criação, né? Então Deus deu para Adão e Eva a autoridade para eles dominarem sobre todos os animais da terra. Fala assim, sobre todos os animais da terra. E a gente percebe isso na criação. Os biólogos, eles percebem isso, que os animais, nós não fazemos parte da cadeia alimentar de nenhum animal, graças a Deus, né? Eles não comem o ser humano, eles atacam o ser humano para se defender, por medo, mas a primeiro instinto animal é fugir do ser humano, é fugir, porque não foi feita, a criação não foi feita para dominar sobre o homem, mas o homem foi criado para dominar sobre a criação. Então nós temos autoridade na terra, e essa autoridade foi entregue nas mãos do inimigo quando o homem escolheu o pecado e não a obediência a Deus. Ele saiu debaixo da autoridade de Deus e passou a debaixo da autoridade da serpente, do inimigo ali representado naquele momento ali da traição do homem. Então, Paulo escreve sobre isso, acho que lá em Colossenses, que ele fala assim, que aquele a quem você obedece, esse é o teu Senhor, e isso é muito sério. Às vezes a gente acha que está debaixo da autoridade de Deus, não, porque Deus é comigo, Deus, mas você está obedecendo a outras vozes que não vêm do Senhor, né? Ou as vozes que o próprio inimigo te influencia, o teu próprio eu, né? Que você quer porque quer fazer daquele jeito. Então, Deus não interfere, você não está debaixo do senhorio dele. E quando a gente fala assim que a gente precisa receber o Senhor Jesus como nosso Senhor,
Na língua grega, essa palavra curios, que diz Senhor, ela tem um peso que a gente não conhece. É uma autoridade suprema, absoluta, como era lá no tempo dos imperadores, né? Cúrios César, a hora como passava, todo mundo se ajoelhava, todo mundo tinha aquela reverência absoluta, não podia nem olhar para o homem, tamanha autoridade que ele tinha. Ele era o Cúrios, o senhor daquele povo, todos deviam obediência a ele, todos aclamavam a ele, se reportavam a ele, ninguém fazia nada naquele império se não fosse debaixo da autoridade dele. O povo entendia que ele era o senhor ali daquela região e ninguém questionava nada, né? Por medo, né? Por medo, porque era morto mesmo, não tinha essa de desobedecer. Então, hoje, o Senhor, nós estamos debaixo de um senhorio de Jesus, e Jesus falou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, graças a Deus pela graça de Deus, né? Esse favor imerecido de Deus, nós não somos mortos por conta do nosso pecado, porque essa era a sentença, né? A palavra fala assim que o salário do pecado é a morte. Então, a nossa paga pelas coisas erradas que a gente faz teria que ser a morte. Era assim que era no Antigo Testamento, não tinha salvação. Então a gente vê tanta matança, tanta guerra, tantas conquistas ali no Antigo Testamento, a gente não entende o porquê que Deus era tão ruim, né? Lá no Antigo Testamento, ele saía devastando todo mundo, entrava, conquistava as cidades, falava: matem crianças, animais, matem todo mundo, mulheres, não pode sobrar nada desse lugar. Mas se a gente for ler atentamente ali as escrituras, Deus falou assim para Abraão: o teu povo, a tua descendência vai ser escrava no Egito durante 400 anos. Ele falou para Abraão tudo o que ia acontecer com a descendência dele. Assim, mas depois eu enviarei um libertador, que foi ali Moisés, que tirou aquele povo do Egito e levou eles para conquistar a terra da promessa, né? E então ele falou assim: mas eles vão ficar lá por 400 anos, está lá em Gênesis 12, até que se cumpra. Como que é eu não sei como que ele fala exatamente a palavra lá, o tempo até que a iniquidade se cumpra no meio daquele povo, o tempo da iniquidade, uma coisa assim, que Deus explica ali para Abraão, que durante todo aquele tempo, 400 anos, Deus daria a chance daquele povo se arrepender, daria a chance para aquele povo fazer aquilo que era certo, andar em justiça, e depois que se cumprisse aquele tempo e não houvesse conversão nenhuma no meio daquele povo, aí ele ia entrar com juízo. Aí ele falou: agora vocês vão entrar lá e vão conquistar a terra, vão devastar, matar tudo que tá lá, porque não tem salvação ali para aquelas pessoas, porque elas escolheram o engano. Então o salário do pecado era a morte, não tinha salvação em Jesus. Aí quando Jesus veio, ele disse assim: eu vim para salvar a humanidade. Ele falou assim: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar, Jesus falou. Então a partir do sacrifício que ele fez ali, a expiação do pecado através do derramamento do sangue de um justo, libertou a gente dessa prisão da morte. Então hoje a gente não morre mais pelos nossos pecados. Tem um versículo que fala que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos fulminados. Então hoje nós estamos vivendo esse tempo da graça, que é o favor de Deus, sem merecimento. E a partir o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. E cada vez que a gente concorda com o Espírito Santo, a gente age em arrependimento e se volta de novo para debaixo do senhorio de Deus, né? E sai debaixo do senhorio da morte, sai debaixo daquela autoridade maligna que nos leva para o erro, para o engano, onde o pecado impera, né? Onde a lei impera e nos coloca debaixo de um tempo de graça do Senhor. Aí Paulo fala assim: então a gente vive debaixo da graça para que a gente fique pecando e pedindo perdão, pecando, pedindo perdão. Ele falou assim: não é assim que a gente vive debaixo da graça. Nem tudo me convém, né? Ele fala assim: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Existe uma escolha quanto o arrependimento nos leva à proximidade com Deus, mas se a gente anda com Deus, a gente é herdeiro, a gente tem herança.
Nossa, a gente está indo para um caminho aqui bem longo, mas eu quero que você compreenda um pouquinho o que quer dizer essa palavra. Jesus explicou por intermédio de uma parábola que você deve conhecer, que é a parábola do filho pródigo, que ele era herdeiro de tudo aquilo que o pai tinha, mas ele escolheu sair debaixo daquela autoridade do pai e foi viver a vida dele do jeito que ele queria. Ele falou, me dá a minha parte da herança, que eu vou gastar ela do jeito que eu quiser, não quero viver aqui com você. E aí teve aquele irmão dele que ficou, né? E aí o rapaz saiu, gastou tudo e fez tudo o que ele queria e viu que aquilo não era vida para ele, né? E ele chegou um momento que ele estava comendo a comida dos porcos lá onde ele trabalhava, numa fazenda. Ele falou assim, olha, eu vou voltar lá para a fazenda do meu pai, porque lá os criados dele são tratados melhores do que eu estou sendo tratado aqui, né? Aquele que serve lá tem privilégio maior do que eu estou tendo aqui. Ele falou, eu vou ver se meu pai me aceita, nem que seja como um servo dele. E a hora que ele chegou, tudo estrupiado, né? O pai se alegrou tanto com ele, recebeu ele como filho e deu uma festa para ele, né? E então, olha, isso tá falando da misericórdia de Deus. Esse pai é o Pai Celestial. Esse filho somos nós, que às vezes a gente pensa que a gente tá tão crescido que a gente pode viver a vida do jeito que a gente quer. Pensar, eu não preciso mais de Deus, já aprendi quando eu era criança. Fui pra catequese lá, já aprendi muita coisa, tá bom, né? Vou viver agora do jeito que eu quiser. Essas coisas passado, né? A Bíblia não diz nada, né? Quantas coisas bobagens que a gente escuta assim, e acha que sabe e sai. Aí depois que se arrebenta todo, que vive uma vida do jeito que quis, mas que vê que aquilo não trouxe fruto nenhum, aí volta para Deus, né? Tudo estrupiado, né? E aí a gente pensa assim, puxa, eu vou ficar aqui no cantinho, né? Deus nunca mais vai me amar, nem me perdoar, e eu vou viver aqui no cantinho, mas pelo menos aqui na comunhão com os irmãos aqui, eu vou ficar melhor do que eu estava lá fora, né? E aí você vem e Deus faz uma festa e te recebe como filho. Fala assim, não, aqui você não é servo, aqui você é filho. Jesus falou, eu já não chamo mais vocês de servo, mas eu chamo de amigos, porque a vocês é dado conhecer as profundezas do reino de Deus, né? Então, Deus é maravilhoso em amor, em graça, e Ele nos perdoa. Aí tem a história do irmão, né? Que ficou indignado. Ele falou assim, ó, pra mim, que tô aqui, sempre fiz tudo certo, sempre servi o Senhor, nunca saí por aí pelo mundão, não fiz nada errado, o Senhor nunca matou um carneiro para fazer uma festa comigo, né? Falou assim e ficou bravo com o pai. E aí o pai falou assim, tudo é teu, tudo é teu. Ele não percebia que ele era herdeiro de tudo aquilo. Ele podia pegar o cordeiro que ele quisesse, fazer a festa que ele quisesse. Ele não fez porque ele não quis, mas ele estava ali na presença do Pai. Tudo era dele, tudo era dele. Então nós, quando a gente está na presença do Pai, tudo é nosso. Tudo é nosso. A gente que não toma posse, fala assim, por que você nunca pegou um cordeiro e fez uma festa do jeito que queria? Por que você não toma posse de toda essa alegria que Deus tem para te dar? De toda essa graça, de todo esse favor, de toda essa prosperidade, de toda essa bênção que Deus tem para te dar, né? Nós somos filhos de Deus, mas enquanto a gente viver na presença ali junto com Deus, mas não tiver consciência da nossa herança, a gente vai continuar com a vida do jeito que a gente sempre foi, né? Porque o herdeiro, ele só toma posse da herança quando ele tem conhecimento do testamento, quando ele sabe exatamente quem ele é. Assim, eu sou um herdeiro, né? Eu sou filho, eu tenho direito a tudo isso aqui. Aí você toma posse de tudo aquilo que é do Pai, é teu também. E você vive ali debaixo de uma autoridade de Deus, exercendo aquela mesma autoridade de filho que você tem como herdeiro do Pai, né? Lá em Efésios 1, ele fala, Paulo começa saudando a igreja de Éfeso, falando, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele fala assim, ele fala no passado isso, ele já nos abençoou, nós já recebemos tudo aquilo que a gente precisa, a gente só precisa tomar posse. E como que a gente faz isso? Transformando a nossa mente. Paulo explica isso lá em Romanos, ele fala assim, enquanto o herdeiro é menino, ele vai ter as coisas de menino, ele não vai herdar o reino, ele não vai governar enquanto ele for menino. E às vezes a gente escolhe ser menino para sempre, né? E fica ali, né? Naquela vitimização, ai, coitado de mim. Não, você não é vítima, né? A Bíblia fala que nós somos vencedores, fala que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor é aquele que não precisa nem competir para ganhar o troféu, o troféu já é dele, né? Então, ele é mais do que vencedor. E nós não somos vítimas, nós não somos vítimas. Vítima não vence nunca. Vítima é uma vítima, né? Nós não somos vítima. Tem que sair desse mimimi, sabe? Dessa vitimização, que por causa de fulano de tal, por causa daquilo eu tô assim, nada, não é por causa de nada. É por causa daquilo que você trouxe para a tua vida por conta das suas atitudes. Deus, ele é justo e ele age em justiça, né? Então, se Deus permitiu que aquilo viesse sobre as nossas vidas, é porque a gente precisava daquela circunstância ali para crescer, para acordar, para viver numa outra fase. Então, pega o limão e faz uma limonada daquilo ali, né? Aproveita as dificuldades para aprender, para crescer, para passar de fase. Fala assim, olha, eu passei por aquilo lá porque eu agia daquela forma. Agora eu sou uma nova criatura. Eu tô aprendendo, eu tô vivendo uma coisa nova. Então eu quero tomar posse daquilo que é meu, né? Como filho crescido. Senhor, me perdoa por aqueles erros lá. A misericórdia e a graça de Deus, ela nos perdoa daquilo que a gente fez de errado, daquilo que aconteceu, e perdoa aqueles que te ofenderam também. A oração do Pai Nosso fala isso, né? Jesus falou, repita isso, né? Viva isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A gente precisa liberar isso, perdoar, deixar embora isso. Que passou, passou, já era. Você não tem ação nenhuma sobre o passado e nem sobre o futuro. A gente só pode viver o dia de hoje. Jesus falou, a cada dia cabe o seu mal. O dia de hoje é importante. Então a gente tem que viver o dia de hoje. Joga essa carga fora, né? Deixa o passado lá. O passado já foi, já era. Entrega na mão do Senhor e recebe o perdão dele. E libera o perdão também sobre os outros. Porque assim como Deus perdoa as tuas dívidas, que não são pequenas, né? Perdoe a dívida dos outros também. Né? Nós não somos melhor que Deus. Se Deus é Deus santíssimo e perdoa, quem somos nós para ficar retendo pecado, né, dos outros? Então, viva livre, viva como filho de Deus. Nós somos filhos, somos herdeiros, tudo é nosso, tudo é nosso. O que a gente precisa fazer para entrar dentro desse lugar de herança é transformar a nossa mente de escravo, é deixar de ficar acreditando que a gente é vítima das coisas. Não, nós somos coparticipantes da natureza divina. Pedro falou isso lá nas cartas dele, né? Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós participamos junto com Deus daquilo que a gente vive. Nós participamos junto com Deus das coisas que Deus faz. Né? Se a gente está debaixo de uma autoridade dele, nós temos que transformar a nossa mente para viver a mente de Cristo. Paulo falou assim, vós tendes, né? Vocês têm a mente de Cristo. A gente precisa viver com essa mentalidade de reino, de governo, de autoridade sobre a nossa vida. Né? Deus é comigo, então nós somos maioria. Pronto. Não tem nenhuma barreira que possa nos impedir. Nós lemos isso lá em Isaías, 41, né? Que ele falou assim, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que faça escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Eu amo esse versículo, é o 13, agora eu não sei se é do 41, do 40, por ali, nós já lemos isso. Né? Então, não tem nenhuma autoridade, 43, ó, 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, e agindo eu, quem o impedirá?
Quem que vai impedir se é Deus que está agindo na tua vida? Quem que vai impedir? Não existe autoridade maior, não existe. E só pra gente finalizar, né, que a gente leu só um versículo até agora, mas só pra gente finalizar, eu vou falar para você essa chave, aonde que a gente precisa atuar, né? Como a Joyce Meyer tem um livro que chama O Campo de Batalha da Mente. É maravilhoso aquele livro, se tiver oportunidade, leia. Né? Ele fala disso, que as nossas barreiras, aquilo que impede da gente ser herdeiro de verdade, da gente entender que nós somos filhos de Deus, que a gente pode pegar o cordeiro e fazer festa a hora que a gente quiser. Tá aqui, ó, a nossa mente limitada, que não consegue tomar posse dessas riquezas que Deus tem para nós, né? E aí a gente fica aí na vitimização, né? Ai, coitado de mim. Não, você não é coitado, né? Você é filho, você é filha, né? E Romanos 12, Paulo falou assim, que a gente não pode se conformar com esse mundo, né? Eu vou ler ali na íntegra aqui o versículo 12, 2. E não vos conformeis com esse século, ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente, para conseguir viver, experimentar essa vontade de Deus que ele fala aqui que é agradável, que é boa e que é perfeita, primeiro ele fala assim, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, tem algumas traduções que falam em mundo, né? Não tome o formato disso tudo aí. Não vos conformeis. Conformar é entrar dentro de uma forma, né? Conforme. Entrar dentro daquele formato. Então não vos conformeis com esse mundo. Não tome o formato das coisas que estão aí fora. Não haja do mesmo jeito que a maioria está pensando. Não é isso, né? Não é nada daquilo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforme a tua mente e transforme a tua maneira de pensar. Começa a pensar como herdeiro e não como escravo. Nós somos herdeiros, né? E a hora que a gente transforma a nossa mente, a gente faz isso por intermédio da palavra de Deus, substituindo as nossas próprias convicções pela verdade do que está escrito aqui. A gente vai sendo lavado no sangue do Cordeiro, como a palavra fala. A gente vai sendo limpo, vai sendo liberto dos nossos sofismas, das nossas mentiras, que de tanto repetir a vida inteira a gente tem aquilo como verdade. Isso é um sofisma. E Paulo fala lá em Coríntios que a palavra de Deus ela tem esse poder de quebrar essas fortalezas e esses sofismas que a gente alimenta a vida inteira e substituir tudo isso pela verdade da palavra. Então, quando a gente muda a nossa mente, a nossa forma de pensar, as coisas mudam automaticamente à nossa volta. Elas mudam, elas vão... É outro cenário. É outro cenário, porque tudo aquilo que está à nossa volta são instrumentos de Deus, são ferramentas dele para nos transformar. Então, quando a gente aprende aquilo que a gente precisa aprender no dia de hoje, no dia mais importante da sua vida, né? As coisas vão sendo transformadas também. Mas tudo começa aqui, no campo de batalha. Amém? Que Deus abençoe seu dia grandemente, que a gente possa ser cada vez mais lavado e limpo pela palavra de Deus, transformado, né? Para que a gente possa experimentar essa perfeita vontade dele para nossa vida, né? Às vezes acontece tanta coisa, a gente fala assim, a vontade de Deus, né? Aconteceu porque Deus quis, Deus quis assim. Não, ele não quis assim, né? A vontade dele não era aquilo ali, não era, pode ter certeza. Porque a palavra é clara. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Se Jesus disse que era para a gente começar a oração do Pai Nosso falando, seja feita a tua vontade assim na terra como é nos céus, é porque nem sempre, raramente a vontade de Deus é feita por conta de nós mesmos, porque acaba prevalecendo as nossas próprias vontades, né? Então a gente precisa deixar Deus ser Deus nas nossas vidas, amém? Beijo pra você, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos fazer acontecer, né? Nós somos co-participantes, nunca esqueça disso, co-participantes da natureza divina, dos feitos de Deus na terra, então a gente participa junto, tem a parte que Deus faz, tem a parte que a gente tem que fazer também, amém? A Jaque tá dizendo ali, amém, obrigada, né? Um beijo pra vocês.
Até amanhã estamos aqui de novo, se Deus quiser, né? Às 6h16. Ó, vou postar lá no YouTube agora, tô fazendo isso toda manhã. Eu comecei dia 14, então é a hora que a gente termina a live aqui, eu copio aqui e eu posto lá. Então, se você chegou agora meio atrasadinho aí, quiser ouvir desde o começo, não tem problema. Vai ficar aqui no Instagram também durante o dia de hoje e depois eu ponho lá. E vai estar lá também, tá bom? Até amanhã, gente. Ótima terça-feira aí pra você.